Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Em uma pequena cidade no sul dos Estados Unidos, com ruas estreitas e vitrines em ruínas, as tensões raciais ainda fervilhavam sob a superfície, mesmo quando a sociedade tentava projetar uma imagem moderna e harmoniosa. Esta cidade, como tantas outras, ainda carregava cicatrizes de um passado segregado, e certas mentalidades antigas resistiam a ser esquecidas. Dean Walker, policial por 10 anos, fazia parte dessa mentalidade. Ele nunca escondeu seus preconceitos, acreditando firmemente que a ordem e a disciplina eram privilégio dos bons cidadãos, aqueles que eram como ele, ou pelo menos aqueles que seguiam as regras estabelecidas. Todo o resto, especialmente os negros, parecia-lhe elementos perturbadores num mundo que ele achava que tinha autoridade para controlar. Ele construiu uma reputação de policial durão, um cara durão segundo alguns, mas um racista cada vez mais óbvio segundo outros. As acusações feitas contra ele por suas vítimas sempre se perdiam nos cantos escuros da burocracia local. Nenhum caso chegou aos tribunais. A administração da cidade, ela própria impregnada de preconceito, o acobertou, assim como seus colegas. Eles disseram que Dean estava fazendo seu trabalho e era apenas um produto do sistema ao qual servia. Seus colegas, brancos e bem inseridos no tecido social da cidade, apoiavam seu comportamento, julgando um cara durão que, segundo eles, sabia lidar com pessoas de rua. Mas naquela manhã, enquanto Dean patrulhava as ruas residenciais, ele sentiu um mal-estar incomum. Ele tinha acabado de tomar um café em um pequeno restaurante local, ignorando o calor crescente do sol. Ele estava dirigindo devagar, lançando olhares furtivos aos transeuntes, quando sua atenção foi capturada por um BMW preto que estava passando na frente dele, dirigindo devagar em um sinal de parada. O veículo parecia impecável, polido pelos raios da manhã, brilhando com luxo. Ao volante, um homem negro, altivo e bem vestido, observava a estrada com seriedade. Dean sentiu uma onda de desgosto e desconfiança tomar conta dele. Um homem negro em um carro tão caro, ele pensou. Essa simples observação desencadeou nele um reflexo profundamente enraizado, o instinto de suspeita. Ele nem precisou pensar mais nisso. Sem esperar por nenhuma pista real, ele ligou as luzes piscantes e apertou a sirene. O homem ao volante olhou rapidamente pelo espelho retrovisor, franziu a testa levemente e estacionou de forma suave e controlada. Nenhum sinal de nervosismo. Nada. Ele desligou o motor e esperou. Dean já estava fora do veículo, caminhando em sua direção com a confiança de alguém que sabe que detém o poder. Ele colocou a mão na arma, instintivamente, como se quisesse que o homem soubesse que não hesitaria em usá-la caso encontrasse a menor resistência. Ele se aproximou e bateu na janela com um gesto brusco. Saia do veículo e me mostre seus documentos. O homem não reage imediatamente. Ele nem fingiu estar em pânico ou na defensiva. Ele virou a cabeça lentamente na direção de Dean, com o olhar gelado, observou-o como alguém observaria um inseto em um microscópio. Então, com uma calma implacável, ele abriu a porta e se levantou. Seus gestos eram medidos, como se ele estivesse acostumado a ser respeitado. Ele olhou fixamente nos olhos escuros de Dean, como se um desafio silencioso tivesse sido lançado. Posso saber por que o senhor está me prendendo, policial? Ele perguntou com uma voz calma, quase educada demais, como se esse confronto fosse apenas um incidente de pouca importância em seu dia. Dean congelou por um momento, irritado com aquela calma garantia, e levantou a voz. Seus papéis, ele repetiu bruscamente. O homem mau levantou uma sobrancelha. Com um gesto fluido, ele tirou a carteira e extraiu não apenas sua carteira de motorista, mas também um distintivo dourado. O brilho do metal parecia quase forte demais para uma manhã tão comum. Dean não teve tempo de examiná-lo em detalhes. O homem casualmente colocou no bolso e, antes que Dean pudesse compreender o que tinha acabado de acontecer, ele ouviu as palavras, que ecoaram como um trovão em sua mente. Sou o agente especial Marcus Reynolds, do FBI. Dean piscou. Seu cérebro jazia sob o peso da confusão. Um momento de hesitação, um momento curto demais para ser totalmente analisado. O agente do FBI. E ainda assim, Dean não acreditou. Ele já tinha visto pessoas tentando jogar esse jogo antes. Golpistas, vigaristas, pessoas inescrupulosas.
do pessoas como ele. Mas para ele, não era possível. Aquele homem negro, naquele carro de luxo, impossível. Uma risada amarga escapou de seus lábios. Ele balançou a cabeça, como se quisesse afastar uma ideia maluca. O agente do FBI? Ah, é. E eu sou o presidente dos Estados Unidos. Marcus não reage imediatamente ao ataque de Dean. Ele simplesmente cruzou os braços sobre o peito, mantendo-se ereto, como se cada movimento fosse ditado pelo domínio completo da situação. Os músculos do seu rosto permaneceram impassíveis, uma máscara de calma implacável. O calor da manhã, o cheiro de asfalto queimado sob os pneus, tudo parecia se dissolver no ar tenso entre eles. Então, policial, com base em que fundamento legal você está me pedindo para sair do meu veículo? Marcus perguntou com uma voz calma, mas penetrante, cada palavra pesando como uma âncora lançada em um oceano de confusão. Dean, que esperava que um homem ficasse assustado ou pelo menos desestabilizado pela intervenção brutal, não gostou nem um pouco de ser desafiado dessa forma. Ele era oficial, a autoridade desta pequena cidade. Não era dele para explicar suas ações, mas sim para que o outro peça desculpas. Seu rosto endureceu, suas feições ficaram rígidas com adrenalina e orgulho. A situação estava começando a sair do controle, mas ele não queria admitir. Eu disse para você sair e obedecer. Ele respondeu, com a voz gélida e inflexível. Ponha as mãos no carro. Uma raiva cresceu dentro dele, uma raiva alimentada por seu sentimento de impotência para fazer aquele homem obedecer. A audácia inconcebível de Marcus, sua postura calma e desafiadora de autoridade estavam começando a corroer Dean. Ele se sentiu obrigado a provar que estava no controle da situação. Marcus cerrou o maxilar, lutando contra a vontade de retaliar, mas obedeceu, levantando lentamente os braços para apoiá-los no capô do carro, com o olhar fixo em Dean, sem nenhum traço de medo. A tensão entre os dois homens era palpável, uma violência pronta para explodir no ar viciado. Dean, enfurecido, avançou de repente, como um animal pronto para morder. Ele agarrou o braço de Marcus com força, apertando com força, e o torceu para uma posição em que ele não teria escolha a não ser se submeter. A dor era uma estratégia para afirmar poder. Ele começou a algemá-la com força bruta. Você está preso por obstrução de investigação policial e roubo de identidade, ele declarou, com um tom distante, mas autoritário, como se estivesse fazendo algo rotineiro. Ele ainda acreditava firmemente que sua versão da história seria aceita sem questionamentos. Mas quando ele estava prestes a prender as algemas nos pulsos de Marcus, um barulho ensurdecedor foi ouvido. Um carro preto sem identificação parou abruptamente ao lado deles. Os pneus cantaram no asfalto, provocando um arrepio de alarme no peito de Dean. Dois homens de terno saíram, com movimentos rápidos e precisos, distintivos nas mãos. Solteo, Walker. Imediatamente, gritou um dos homens, sua voz aguda ecoando no ar carregado de tensão. Dean, surpreso e chocado, imediatamente soltou Marcus antes que ele pudesse prender as algemas, com as mãos tremendo levemente. Seu olhar percorreu os dois recém-chegados, sua mente ainda processando o que acabará de ver. Ele reconheceu um deles, Henrique Lawson, o diretor regional do FBI, um homem muito mais poderoso que ele. Um homem cujo olhar perfurava o orgulho de Dean, aquela certeza inabalável que ele sempre teve em sua cidade natal. O que está acontecendo aqui? Henry Lawson perguntou com uma voz áspera, uma frieza que cortava o ar como uma faca. Marcus, com os pulsos doloridos, massageou-se lentamente, sem tirar os olhos de Dean. Então, com uma calma implacável, ele se virou para o policial e proferiu estas palavras, afiadas como lâminas de barbear. O policial Walker decidiu que um homem negro em um carro bonito devia ser um criminoso. O comentário foi uma facada no coração de Dean. Ele sentiu o calor sumir do rosto e uma palidez doentia invadiu suas feições. Ele sabia o que isso significava. Ele sabia que naquele preciso momento, tudo estava escapando dele. Ele não era mais o homem no controle. Ele foi o homem pego em flagrante em seu preconceito e abuso de poder. O que ele pensava ser uma simples prisão, um ato de justiça, agora estava se transformando em uma armadilha da qual ele não conseguia escapar tão facilmente. Henry Lawson se aproximou dele, com passos medidos e olhar afiado, como um predador que ainda não decidiu se atacaria ou se simplesmente observaria sua presa lutar em seus momentos finais.
Policial Walker, você sabe quem você acabou de algemar? Henry perguntou, sua voz agora mais fria do que nunca, cheia de ameaça implícita. Marcus Reynolds não é apenas mais um agente do FBI. Ele é um dos nossos investigadores mais respeitados. Ele está aqui em uma missão de vigilância contra abusos de poder, dentro desta força policial local. O silêncio caiu abruptamente sobre a cena, como um sino de vidro se estilhaçando no ar. As palavras de Henry ecoaram pela rua, atingindo duramente todos os presentes. Não foi apenas uma acusação, foi uma revelação. Os transeuntes, inicialmente indiferentes, ficaram paralisados. Os olhos de Dean, normalmente tão seguros de si, estreitaram-se sob o peso da realidade que se aproximava no horizonte. Dean sentiu o chão ceder sob seus pés. Suas mãos, que tremiam levemente, buscavam desesperadamente apoio. Ele não havia previsto essa situação. Nem um segundo. Ele nunca teria acreditado que seu próprio sistema de poder, que ele acreditava ser indestrutível, se voltaria contra ele. Marcus avançou lentamente, cada passo ecoando no espaço onde os olhos estavam focados nele. Ele parou bem na frente de Dean, perto demais para que Dean ignorasse a intensidade do seu olhar. Um olhar determinado e sem compaixão, como de um homem que viu tanta injustiça que ainda não sente pena daqueles que a cometeram. E parabéns, policial Walker. Você acabou de se indiciar. As palavras, simples mas ríspidas, atingiram Dean com uma violência que ele não esperava. Ele abriu a boca, procurando uma desculpa, uma justificativa, mas nada saiu. O nó na garganta dificultava que ele falasse. Ele sabia que as cartas estavam na mesa e não tinha mais cartas para jogar. Henry, uma testemunha silenciosa da cena, não deu chance a Dean. Ele se virou para ele com uma expressão implacável e sem emoção. Você está suspenso com efeito imediato. Uma investigação interna está em andamento. E acredite, desta vez, nenhuma reclamação será atendida. Essas palavras, ditas com absoluta frieza, atingiram Dean com mais força do que qualquer outro soco que ele já havia dado em sua carreira. Seu coração estava acelerado e ele sentia como se seu mundo estivesse desmoronando. O medo invadiu suas veias, a vergonha se misturou com a raiva. Como chegamos a esse ponto? Um homem que pensava ser invencível acaba de se ver preso na rede que ele mesmo armou. Sob o olhar atordoado dos transeuntes que tinham visto tudo, que agora sabiam de tudo, Dean sentiu a humilhação inundá-lo como uma onda de gelo. Aquele que amava dar ordens, impor sua vontade, era agora o homem reduzido ao silêncio. A cena era pública, sem escapatória. Ouviam-se murmúrios ao redor dele, vozes cheias de julgamento e desprezo. Cada segundo mergulhava mais fundo no abismo da vergonha. Marcus cerrou o maxilar, lutando contra a vontade de retaliar, mas obedeceu, levantando lentamente os braços para apoiá-los no capô do carro, com o olhar fixo em Dean, sem nenhum traço de medo. A tensão entre os dois homens era palpável, uma violência pronta para explodir no ar viciado. Dean, enfurecido, avançou de repente, como um animal pronto para morder. Ele agarrou o braço de Marcus com força, apertando com força, e o torceu para uma posição em que ele não teria escolha a não ser se submeter. A dor era uma estratégia para afirmar poder. Ele começou a algemá-la com força bruta. Você está preso por obstrução de investigação policial e roubo de identidade, ele declarou, com um tom distante, mas autoritário, como se estivesse fazendo algo rotineiro. Ele ainda acreditava firmemente que sua versão da história seria aceita sem questionamentos. Mas quando ele estava prestes a prender as algemas nos pulsos de Marcus, um barulho ensurdecedor foi ouvido. Um carro preto sem identificação parou abruptamente ao lado deles. Os pneus cantaram no asfalto, provocando um arrepio de alarme no peito de Dean. Dois homens de terno saíram, com movimentos rápidos e precisos, distintivos nas mãos. Solteo, Walker. Imediatamente, gritou um dos homens, sua voz aguda ecoando no ar carregado de tensão. Dean, surpreso e chocado, imediatamente soltou Marcus antes que ele pudesse prender as algemas, com as mãos tremendo levemente. Seu olhar percorreu os dois recém-chegados, sua mente ainda processando o que acabará de ver. Ele reconheceu um deles, Henrique Lawson, o diretor regional do FBI, um homem muito mais poderoso que ele. Um homem cujo olhar perfurava o orgulho de Dean, aquela certeza inabalável que ele sempre teve em sua cidade natal.
O que está acontecendo aqui? Henry Lawson perguntou com uma voz áspera, uma frieza que cortava o ar como uma faca. Marcus, com os pulsos doloridos, massageou-se lentamente, sem tirar os olhos de Dean. Então, com uma calma implacável, ele se virou para o policial e proferiu estas palavras, afiadas como lâminas de barbear. O policial Walker decidiu que um homem negro em um carro bonito devia ser um criminoso. O comentário foi uma facada no coração de Dean. Ele sentiu o calor sumir do rosto e uma palidez doentia invadiu suas feições. Ele sabia o que isso significava. Ele sabia que naquele preciso momento, tudo estava escapando dele. Ele não era mais o homem no controle. Ele foi o homem pego em flagrante em seu preconceito e abuso de poder. O que ele pensava ser uma simples prisão, um ato de justiça, agora estava se transformando em uma armadilha da qual ele não conseguia escapar tão facilmente. Henry Lawson se aproximou dele, com passos medidos e olhar afiado, como um predador que ainda não decidiu se atacaria ou se simplesmente observaria sua presa lutar em seus momentos finais. Policial Walker, você sabe quem você acabou de algemar? Henry perguntou, sua voz agora mais fria do que nunca, cheia de ameaça implícita. Marcus Reynolds não é apenas mais um agente do FBI. Ele é um dos nossos investigadores mais respeitados. Ele está aqui em uma missão de vigilância contra abusos de poder, dentro desta força policial local. O silêncio caiu abruptamente sobre a cena, como um sino de vidro se estilhaçando no ar. As palavras de Henry ecoaram pela rua, atingindo duramente todos os presentes. Não foi apenas uma acusação, foi uma revelação. Os transeuntes, inicialmente indiferentes, ficaram paralisados. Os olhos de Dean, normalmente tão seguros de si, estreitaram-se sob o peso da realidade que se aproximava no horizonte. Dean sentiu o chão ceder sob seus pés. Suas mãos, que tremiam levemente, buscavam desesperadamente apoio. Ele não havia previsto essa situação. Nem um segundo. Ele nunca teria acreditado que seu próprio sistema de poder, que ele acreditava ser indestrutível, se voltaria contra ele. Marcus avançou lentamente, cada passo ecoando no espaço onde os olhos estavam focados nele. Ele parou bem na frente de Dean, perto demais para que Dean ignorasse a intensidade do seu olhar. Um olhar determinado e sem compaixão, como de um homem que viu tanta injustiça que ainda não sente pena daqueles que a cometeram. E parabéns, policial Walker. Você acabou de se indiciar. As palavras, simples mas ríspidas, atingiram Dean com uma violência que ele não esperava. Ele abriu a boca, procurando uma desculpa, uma justificativa, mas nada saiu. O nó na garganta dificultava que ele falasse. Ele sabia que as cartas estavam na mesa e não tinha mais cartas para jogar. Henry, uma testemunha silenciosa da cena, não deu chance a Dean. Ele se virou para ele com uma expressão implacável e sem emoção. Você está suspenso com efeito imediato. Uma investigação interna está em andamento. E acredite, desta vez, nenhuma reclamação será atendida. Essas palavras, ditas com absoluta frieza, atingiram Dean com mais força do que qualquer outro soco que ele já havia dado em sua carreira. Seu coração estava acelerado e ele sentia como se seu mundo estivesse desmoronando. O medo invadiu suas veias, a vergonha se misturou com a raiva. Como chegamos a esse ponto? Um homem que pensava ser invencível acaba de se ver preso na rede que ele mesmo armou. Sob o olhar atordoado dos transeuntes que tinham visto tudo, que agora sabiam de tudo, Dean sentiu a humilhação inundá-lo como uma onda de gelo. Aquele que amava dar ordens, impor sua vontade, era agora o homem reduzido ao silêncio. A cena era pública, sem escapatória. Ouviam-se murmúrios ao redor dele, vozes cheias de julgamento e desprezo. Cada segundo mergulhava mais fundo no abismo da vergonha. Marcus se afastou com passos lentos e uma segurança serena em seus gestos. Ele colocou os óculos de sol de volta com calma e compostura, como se tivesse acabado de resolver um caso e esta fosse apenas mais uma missão de rotina. Antes de entrar no carro, ele abaixou o vidro da janela, e suas últimas palavras, lentas e calculadas, ecoaram no ar pesado do fim do dia. Boa sorte com seu teste. Então, com um gesto, ele partiu, as rodas do carro mordendo o asfalto com ruído metálico, deixando para trás um homem destruído. E com isso, Marcus Reynolds desapareceu, levando consigo a sombra de uma justiça que, há muito negligenciada,
parecia finalmente pronta para ser exercida. Dean ficou ali, imóvel, com o olhar perdido no horizonte, onde a realidade do que acabará de acontecer estava lentamente se materializando, como veneno sendo lentamente injetado em suas veias. Ele era agora o homem que todos esperavam que caísse. E desta vez não houve escapatória.